do mundo, onde eu posso ensinar e aprender. A palavra da sabedoria é a nossa EBD. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho. Fala galera, tudo bem? Vamos começar mais uma escola dominical? Muito bem, então nós estamos estudando a revista Nossa Fé, certas ideias e suas consequências. Nós já passamos pela aula 1, certo? Falamos já sobre o agnosticismo, passamos também pela aula 2, falando um pouquinho sobre o ateísmo, e finalmente chegamos na aula de hoje, onde nós vamos falar sobre o espiritualismo da moda. Vamos nessa? Bom, já de cara você vê que eu já começo a aula com esse primeiro slide meio provocativo, né? É uma ilustração, né, de uma obra de arte de um artista belga, que é esse Pieter Bruegel. E se você ler o título da obra, né, é Blind Leading the Blind, que significa um cego guiando outro cego. Essa figura está na capa de um livro desse filósofo americano que se chama Richard Weaver, e a base da revista é sobre essa pergunta, né? Essa temática, né? Ideias têm consequências. Então, se você analisar a revista, você vai perceber que muitas ideias sobre espiritualidade de hoje em dia, ela traz alguns conceitos ocultos, que se você não tiver uma noção exata do que isso significa, você vai acabar como a figura que eu coloquei aí do livro, tá? Um cego guiando o outro, até chegando a um ponto que você vai seguindo uma espiritualidade que está na moda, e você pode chegar lá na frente como na figura, e você pode tropeçar e cair. E aí, todo mundo que está seguindo pode cair junto. Deu para entender? Então vamos começar a falar um pouquinho sobre a espiritualidade da moda. Turma, então, introduzindo o assunto, só para começar, tem alguns conceitos que a gente vai precisar amarrar. Então, primeiro, é preciso entender o que é espiritualismo ou espiritualidade, tá? Então, veja, eu coloquei de uma forma bem simples. O espiritualismo é uma busca aonde eu quero romper esse mundo físico, e aí vem o primeiro termo que eu quero que você guarde, que é imanente, e eu quero atingir uma outra dimensão, uma dimensão espiritual, uma dimensão do outro termo, que é transcendente. Então, o espiritualismo ou espiritualidade, ela busca sair desse mundo material, do mundo das coisas, e ir para o mundo das ideias, o mundo espiritual, uma outra realidade. Tá certo? Então esse é o primeiro conceito. A segunda coisa que é importante é que nessa jornada da espiritualidade, é muito importante que você tenha uma perguntinha-chave, que é: qual é o telos desta espiritualidade? Ou seja, qual é o objetivo? Moçada, então guarda bem esse slide, porque ele vai ser o cerne da nossa aula, ok? Vamos seguir então. Olha só, o nosso itinerário, então, para você entender as partes da aula que nós vamos fazer juntos, nesse primeiro momento eu vou falar um pouquinho sobre os tipos de espiritualidade na cultura e a história de cada uma. Então eu vou falar tanto da espiritualidade religiosa, a espiritualidade mística e essa espiritualidade mais secular, ocidental dos dias de hoje. Na sequência, nós vamos ver na parte da aula que eu vou trazer a resposta bíblica a esse espiritualismo, tá? O texto base está no livro de Colossenses. E por último, nós vamos aplicar um pouquinho
do que a gente tem da cultura e aquilo que a Bíblia traz para a gente, que vai ser a terceira parte da aula, vivendo uma espiritualidade cristã, baseado nas disciplinas espirituais, no convívio na igreja e sendo sal da terra e luz do mundo, ok? Então, na sequência, nós temos aí a história do espiritualismo religioso. Então, veja só. Lá nos judeus do ano 2 antes de Cristo e 1 depois de Cristo, esse período é de 3 anos, nós temos uma comunidade de judeus que se chamam essênios. De certa forma, eles viviam um tipo de espiritualismo religioso, tentando se isolar dos judeus, dos fariseus, dos saduceus, dos zelotes, de outros judeus, tentando viver uma vida isolada, para ter um cumprimento mais verdadeiro da Torá e tendo uma experiência mais íntima com Deus. Então, não deixa de ser um espiritualismo religioso. Mais tarde, depois, os cristãos também eles acabam experimentando esse tipo de espiritualismo, né? Lembra dessa busca do transcendente, do mundo espiritual, através dos monges e das freiras, né? Dos monastérios, dos conventos. Então nós já estamos numa era medieval, por volta do ano 500 e chega até o ano de 1500. Então veja, na sequência com a Reforma Protestante, né? Em meados de 1517, né? Nós ganhamos o espiritualismo com uma nova roupagem. Então nós temos aí nos anos 60 os movimentos carismáticos, né? Quem não se recorda do Padre Marcelo, né? Os evangélicos com as bandas, com o movimento gospel nos anos 80, com uma musicalização do evangelho, aquelas experiências no meio de grandes louvores, das pessoas se sentindo tocadas pelo Espírito Santo. E depois os evangélicos neopentecostais, nos anos 90, com todo aquele manifesto de milagres, falar em línguas estranhas, revelações, esses cultos de descarrego, de expulsar demônios, esses jargões espirituais que a gente coloca, tá amarrado, né? Ou a busca de locais sagrados, de fazer retiros em montes isolados para ter uma experiência com Deus, ou então aqueles olhinhos que são benzidos, que acabam sendo ungidos e acabam tendo um poder e uma magia. Então veja, esse é a história do espiritualismo religioso que a gente acompanha muito em vários cultos de outras denominações, ok? Agora eu vou falar um pouquinho sobre a história do espiritualismo místico. Mas para isso eu preciso entender um pouquinho do que é o misticismo. Então veja, eu coloquei como conceito, né? É uma relação íntima e direta com o sobrenatural. Veja, o natural é aquilo que a gente falou do imanente. E o sobrenatural é aquilo que é espiritual, que é aquilo que é fora da realidade, né? É algo que transcende, né? Lembra que eu falei no começo da aula do transcendente? Muito bem, os cristãos, eles passaram também por essa espiritualidade mística através do gnosticismo do primeiro século. Então veja, houve o aparecimento de alguns textos que vocês vão conhecer como evangelhos gnósticos, que nós temos lá o evangelho de Filipe, o evangelho de Maria Madalena, né, de Tomé. Então, nesses evangelhos, o que é a realidade que tem sido passada com esses textos? É como se fosse um segredo oculto que só aqueles cristãos gnósticos têm acesso para conseguir alcançar uma salvação, ok? Depois, mais tarde, no século VI, né, no século VI e IV antes de Cristo, né, a gente vai observar também o aparecimento do misticismo no budismo. Então, olha só, o budismo, ele não deixa de ser um tipo de estoicismo. Então, lembra lá dos gregos? Olha só, o que o estoicismo e o budismo ele fala, né? Que
a minha busca é de me livrar do sofrimento. Viver é igual a sofrer. E para eu buscar esse livramento do sofrimento físico, eu preciso alcançar um tipo de iluminação espiritual, como se eu me libertasse do meu corpo. Então, a dor, ela é gerada pelo desejo. Então, veja, se eu não desejar algo, eu não vou sofrer. Então, veja que interessante. A partir daí, algumas variantes, como também o taoísmo do primeiro século, do Yang, o esoterismo com práticas psicoterapêuticas ocidentais, alguns ritos religiosos, práticas religiosas que busquem transe, ingestão de poções mágicas, tudo isso em busca do quê? Da cura, da harmonia, da estabilidade do corpo, né? Mesmo no budismo, nós temos as meditações zen para abstrair tensões. Então veja, é uma busca do transcendental para tentar ter um aperfeiçoamento do natural, do físico. Então veja, esse é um tipo de espiritualismo místico. Vamos seguir agora. Agora falando um pouquinho sobre o espiritualismo secular, que está mais pertinho da gente, né? Não tem como citar um dos meus gurus, né? Timothy Keller, ok? Nesse livro que ele escreveu, né? Deus na Era Secular, ele vai falar um pouquinho que nós vivemos a Era da Liberdade. Então, olha só nesse trechinho, ele fala assim, ó: somos considerados livres porque não existe nenhuma ordem cósmica, nenhuma natureza humana essencial, nenhuma verdade, nem absolutos morais, diante dos quais precisamos nos ajoelhar. Então veja, a Era Secular é isso, né? Eu não quero ser prisioneiro de Deus, eu quero ser livre de Deus. Com isso, hoje nos apegamos a um tipo novo de liberdade. Entendemos que a liberdade é como um direito de cada um escolher seus próprios valores. Então, eu pertenço a mim mesmo e a mais ninguém. E a liberdade moderna, ela ganha que sabor? O sabor da autoafirmação. Moçada, posto isso, entendendo que nós vemos nessa era da liberdade, que eu faço o que eu bem entendo, e juntando isso ao racionalismo que nós vivemos, ou seja, a razão é o que impera, nós encontramos uma fórmula de racionalismo com era da liberdade, uma espiritualidade moralista. Como assim, Edu? Olha só, eu vivo como eu bem entendo, desde que não faça mal a ninguém. Você já ouviu isso? Que assim, o importante é você não fazer mal a ninguém, viver sua vida, não prejudica ninguém. E aí a moralidade, ela passa a ser um sentimento interior, porque, veja só, o que é dano? Dano pode ser uma coisa para mim, mas para você pode ser outra. E aí acaba sendo um sentimento, um sintoma, algo que eu sinto internamente em mim, que eu falo, olha, isso que eu fiz não doeu nele, mas eu não sou você para saber se doeu. Então veja como essa espiritualidade moralista de saber o que é certo e o que é errado para mim, o que é certo e o que é errado para você, beirando aqui o relativismo, tá? Vai levar a gente a uma fonte moral interna. E aí, com hoje, a gente vivendo uma psicologia moderna e o que a gente chama de budismo secular, olha só, eu peguei lá o budismo, que busca você não sofrer. Dentro do budismo, eu não sei se você sabe, mas existem 8 passos para você buscar aquela iluminação, o nirvana, né, do budismo, que acaba sendo a visão correta, uma boa intenção, uma fala correta, uma atitude ok, você se autossustentar, você praticar os seus próprios esforços, você ter uma atenção plena, concentração. Então, tudo isso faz com que você busque a iluminação. Mas no budismo secular, eles jogaram essa transcendência de fora e acabaram transformando isso em algo mais prático e que leva você a ser uma pessoa autônoma. Ou seja, a busca da espiritualidade do budismo secular, junto com a psicologia moderna, é o quê? É o bem-estar, é o ser feliz,
é a espiritualidade de bem-estar e ser feliz. E essa é a espiritualidade secular, é a espiritualidade de eu me sentir bem, seja moralmente falando, ou seja intelectualmente falando, ou seja sentimentalmente falando. Então veja, a partir disto, nós temos então 3 espiritualidades, que nós falamos: a espiritualidade religiosa, a espiritualidade mística e agora, por fim, a espiritualidade secular. Diante disso, moçada, recapitulando então, olha só aí embaixo, eu já citei as 3 para vocês, mas é preciso lembrar, o que é espiritualismo? É a busca de você romper as barreiras do imanente e alcançar o transcendente. Muito bem, então no religioso é como se eu quisesse uma intimidade com Deus, algo que só eu experimento. No místico, eu começo a buscar cura, bem-estar para o meu corpo através de rituais e tudo mais. E no secular, acaba sendo eu buscar um bem-estar emocional, intelectual e moral para mim mesmo. Bom, posto isso, onde nós vamos chegar? Numa resposta bíblica ao espiritualismo. Bom, vamos ler então o texto, né? O nosso texto base está em Colossenses, capítulo 2, do versículo 20 ao 23. E agora eu vou ser um pouquinho herege aqui, hein? Por quê? Porque ao invés de usar a nossa tradução habitual, eu quero usar essa tradução, que é a mensagem do Eugene Peterson. Por quê? Eu quero que você leia o texto comigo que você vai entender. Olha só. Assim, se com Cristo vocês deixaram para trás aquela religião pretensiosa e infantil, ou seja, aquela espiritualidade, por que agora se permitem intimidar por ela? Não toquem nisto, não provem aquilo, não cheguem perto daquilo. Acham que essas coisas que hoje estão aqui e amanhã desaparecem são dignas de atenção? Ditas em voz alta, essas ordens podem até impressionar. Chegam até parecer religiosas, evocando humildade e sacrifício, mas não passam de outra forma de autoproteção, de parecer importante. Moçada, eu peguei e grifei algumas palavrinhas aí, que é a religião pretensiosa infantil, impressionar, humildade, sacrifício e autoproteção. E vocês vão entender isso por quê? Porque, de certa forma, as 3 vertentes de espiritualidade que eu citei, seja religiosa, mística ou secular, essas religiões que a gente acaba colocando aqui, elas impressionam, elas estão na moda. Dependendo do tipo de cultura que você tem, o tipo de criação no seu lar familiar que você teve, ela acaba trazendo um pouco de sedução. Mas perceba que nas entrelinhas das 3, de certa forma, o objetivo em qualquer uma delas, lembra aquela palavrinha, o telos, o meu objetivo dessa busca espiritual acaba sendo essa palavrinha que eu coloquei grifada: autoproteção, autossalvação. Guarda isso e daqui a pouquinho eu vou te explicar melhor. Bem, olha só, moçada, o texto de Colossenses, né, o livro de Colossenses, quem escreveu foi o apóstolo Paulo. E quando ele escreve para essa igreja, perceba uma coisa, em primeiro de tudo, tá? Em Colossos, Paulo nunca esteve lá, não foi Paulo que plantou essa igreja, mas ele sabe que naquela igreja existem algumas vertentes de cristãos que estão fazendo com que o cristianismo que foi pregado ali, fundado naquela igreja, desvirtuasse. E tem algumas modalidades, alguns grupos. São os gnósticos, que é através do gnosticismo, os místicos, com misticismo, os ascéticos, através do ascetismo, e os legalistas, do legalismo. Eu coloquei no slide para você entender que o gnosticismo corresponde àquela espiritualidade religiosa, né?
aquele segredo oculto, aquilo que só aqueles cristãos eram capazes de ter conhecimento, né? A espiritualidade mística, né? O misticismo, ele está relacionado com rituais, coisas que provocassem uma salvação, que causassem rituais que levavam a você ter um melhor relacionamento, mais santidade. E o ascetismo está relacionado com a abstinência de coisas, de alimentos, de objetos e tudo mais. E o legalismo nada mais é que a turma que seguia a lei, que exigia a lei e que buscava através dos próprios méritos a autossalvação. Basicamente eram essas as heresias que o apóstolo Paulo estava combatendo. Então perceba, ele estava combatendo tanto o espiritualismo religioso, místico e secular. Agora perceba, qual a pergunta-chave? Qual telos? Então olha lá, dentro do gnosticismo, o telos, o objetivo, é a salvação por um conhecimento secreto. Já no misticismo, é eu buscar a salvação através da elevação do meu espírito, através de rituais religiosos e tudo mais, como se a prática daquele ritual garantisse o meu bem-estar e a minha salvação. Ou então o ascetismo, com a abstinência de objetos e alimentos, me provocasse santidade e assim sim eu seria salvo. E o espiritualismo secular, que é o legalismo, né? Eu, através da minha prática de ser uma pessoa correta o tempo todo, assim eu seria salvo. Veja o telos da autoproteção que eu coloquei lá grifado no texto. Agora, turma, dá uma olhada nesse slide que eu coloquei. Talvez tenha muita informação, mas dá uma olhadinha só. Eu coloquei em 3 colunas para você entender um pouquinho a resposta cristã para esse espiritualismo religioso e místico, que é através das práticas, das disciplinas espirituais. Eu coloquei aí para vocês esse livro do Richard Foster, tá? Que é a celebração das disciplinas espirituais. E de forma muito didática, esse livro divide as nossas disciplinas espirituais em interiores, exteriores e comunitárias. Vamos falar um pouquinho de cada uma aí, ó. As interiores, a meditação. O que é uma meditação? Eu tenho certeza que você já fez isso, mas quem nunca fez um devocional? De pegar um texto da Bíblia, ler aquele texto, mesmo que seja curto, e tentar trabalhar na sua vida, refletindo o que aquilo quer dizer para você, para a sua história, para a sua narrativa de vida, tá? Essa é uma forma de meditação, tá? Uma outra forma de disciplina interior é a oração, né? Então, veja, os momentos que você chega no seu quarto em secreto e coloca para Deus as suas angústias, coloca para Ele os seus agradecimentos, faz as suas intercessões, faz o seu momento de contemplação da glória de Deus em oração. Essa é uma outra disciplina. A disciplina do jejum, isso é uma coisa que está em desuso, né? A gente costuma fazer jejum só quando a gente precisa de alguma coisa. Tá parecendo promessa, né? Gente, jejum é coisa séria. Tanto é que quando Jesus vai falar na Bíblia, né, de jejum, ele fala, quando jejuardes. O que significa isso? Que ele não está falando se você for jejuar, ele fala quando vocês jejuarem. Ele está levando em consideração que o jejum é uma prática rotineira nossa. Então veja, jejuar é uma coisa muito bacana, porque jejum ele anda junto com a oração. É uma forma de você, de repente, deixar de consumir algo ou deixar de praticar algo, de modo que você coloque isso como um agradecimento a Deus, como algo que você coloca que você não depende só daquilo, que você também vive da palavra de Deus. É algo que realmente promove uma dependência sua do transcendente e não só do imanente. Olha só, nós estamos usando as palavrinhas, tá? Muito bem. E o estudo, né?
O estudo é o estudo da Bíblia, né? Então, uma coisa é você fazer um devocional e uma meditação, outra coisa é você estudar a Bíblia, não ler a Bíblia, estudar. É quando você faz a leitura do texto, se preocupa em qual é o contexto, fazer uma hermenêutica, saber o que estava acontecendo naquela época, quem que escreveu, tirar a mensagem do que aconteceu, né? Então, isso é estudo, são as disciplinas interiores. Agora, das disciplinas exteriores, que talvez as pessoas não tenham muito contato. Então, olha só, a primeira delas, a simplicidade, né? Veja, não é, eu gosto muito, uma vez o pastor Cícero falou, não é você ser simplório, mas você ser simples. Simples é quando você é conciso no que você fala, é quando você é eficiente com poucas medidas, não é você fazer de qualquer jeito, tá? Então, a simplicidade está em você não trabalhar com luxuosidade, né? Então, são através de coisas pequenas e que você consegue fazer coisas grandes. É você fazendo coisas ordinárias e tendo consequências extraordinárias. Isso é simplicidade, ok? Solitude. Solitude, ela brinca um pouquinho com a palavra solidão. Veja, solidão, ela anda com tristeza. Solitude, ela anda com alegria. Veja, solitude é você ficar sozinho, mas é você ficar sozinho, não sozinho experimentando uma tristeza, mas experimentando a presença de Deus com você, né? Analisando as coisas, contemplando as obras de Deus na sua vida. Então veja, a solitude é um momento onde você acaba fazendo uma pausa da sua rotina, das suas distrações, do barulho, da pressão. São coisas importantes para fazer, né? Submissão, olha só, gente, numa era onde eu mando, eu faço, eu aconteço, eu sou o dono da bola e eu me submeto. Que interessante, né? Eu gosto de falar com os meus filhos que submissão é você fazer algo que você não concorda. Se você fizer algo que você concorde, isso é colaborar, não é se submeter, tá? Então a submissão é algo que está em desuso hoje, principalmente dentro das famílias. Pais com filhos, filhos com pais, marido, esposa com marido, né? Então é algo para se fazer, tá? E o serviço. Numa era onde nós somos servidos, servir, que coisa bacana, né, gente? A gente poder trabalhar, exercer a generosidade, ajudar sem esperar algo em troca, é uma outra disciplina. E as disciplinas comunitárias, olha só que bacana, gente. Isso é uma coisa interessante, olha, a prática da confissão. Veja, não é você confessar com o padre, mas é você chegar para um cristão maduro, uma pessoa que é íntima sua, e você poder trazer o seu pecado, sabe, de dentro do armário, trazer para aquele irmão. Porque quando a gente fala, que a gente põe para fora, eu costumo falar isso porque eu li isso de um dos livros do Hernandes. Quando você traz um pecado oculto, que está só lá dentro, que só você sabe, e você traz para fora confessando para alguém, é como se você trouxesse ele da escuridão para a luz. E aí, aquela vergonha, ela brota de uma forma muito mais eficiente, causando mais expurgo, trazendo mais ojeriza daquilo que você está pecando. Então a confissão, ela é uma ferramenta importante de disciplina espiritual. Outra delas é a prática da adoração. Puxa vida, adoração e contemplação, elas andam juntas. De você praticar uma vida de adoração, mas também de você cantar louvores, de ter o seu momento de adoração a Deus, de colocar a sua vida diante dele. E a generosidade também é uma forma de adoração, né? O dízimo, né? Não você dá a 10ª daquilo que você recebe, mas de você dar aquilo que você recebe com alegria, seja a 10ª, a metade do que você tem ou tudo que você tem, ok? E a celebração, pulei um aqui, a orientação. Orientação, gente, é você fazer discipulado, é você orientar algum irmão, fazer aconselhamento. Essa é uma prática importante de você exercitar,
porque promove crescimento espiritual, seja para você que está sendo orientado ou fazendo aconselhamento, ou sendo discipulado, ou você que esteja direcionando, dirigindo o trabalho, tá? E por fim a celebração, que são os nossos cultos, né? A prática de você estar todos juntos na igreja, né? São disciplinas que são importantes, que fortalecem o indivíduo, né, na sua espiritualidade. Essas disciplinas que formam a espiritualidade cristã. Veja que todas elas é sempre associada a você com Deus e você com o próximo, né? E a palavra de Deus diz que quando 2 ou mais estiverem reunidos em seu nome, Ele está presente. E isso é igreja. Veja, não tem como você ter prática de disciplina espiritual sem você estar vinculado à igreja, ok? Nós somos parte do corpo. Na espiritualidade cristã, não existe cristão sem igreja. Então isso é muito importante. Agora, dá uma sequência aí, olha só, do cantinho aí. Espiritualismo secular. Olha só, o legalismo, como é que a gente responde a ele? A gente responde da seguinte forma: a justiça vai além do certo e errado. Em Mateus 5,20, ele diz assim, pois eu vos digo que se a vossa justiça não superar a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Veja só, gente, não basta fazer o que é certo e o que é errado. A justiça de Deus, ela vai além disso. A justiça de Deus, ela está exposta na cruz. Veja que legalismo, a prática das obras, de fazer o certo e o errado, ela não vai salvar ninguém. Não vai salvar ninguém. Ela vai santificar, mas salvar não, tá? Em Mateus 6, do verso 1 ao 18, eu não vou ler com vocês porque o texto é longo e a nossa aula é curta, tá? Mas se você perceber, ele vai falar tanto da prática de dar esmolas, da prática de ensinar a orar, de jejuar, e ele está fazendo aqui uma advertência que não adianta você ser hipócrita, de agir de forma correta só para os outros verem. Não é isso que é espiritualidade. A espiritualidade, ela brota do coração, do seu desejo de realmente querer fazer aquilo, mas não esperando algo em troca, mas por amor, tá? Em Lucas 18, de 11 a 12, que vocês estão vendo aí, tá? Que eu coloquei espiritualidade do bem-estar. Quem não vai se lembrar da grande questão do fariseu e do publicano? O fariseu ali no templo, falando: Senhor, obrigado, porque eu faço as minhas obrigações, eu cumpro a lei, tudo, eu não sou igual a essa mula desse publicano que está aqui do meu lado e tal. E em compensação, o publicano só falando: tem misericórdia, tem misericórdia, tem misericórdia. Então, moçada, veja, nós não podemos viver uma espiritualidade do bem-estar que eu faço e eu me sinto o máximo. Não é por aí. Isso é ser fariseu, isso é ser legalista. A espiritualidade cristã, ela busca misericórdia, ela olha para a cruz. E por fim, em Colossenses capítulo 2, do verso 8, né? Uma espiritualidade sem Cristo vira filosofia de homens. Olha só o que ele fala: tende cuidado para que ninguém vos tome por presa, por meio de filosofias e sutilezas vazias, segundo a tradição dos homens e conforme os espíritos elementares do mundo, e não de acordo com Cristo. Gente, deixa eu falar uma coisa. Tanto a espiritualidade religiosa, a mística e a secular, essa autoproteção, essa autossalvação, ela não chega a lugar nenhum. A prática das disciplinas espirituais, elas nos unem como igreja e nos levam aos pés da cruz, que é onde nós descobrimos a verdadeira espiritualidade. Falando de verdadeira espiritualidade, então, a espiritualidade cristã. O que é espiritualismo cristão? Então, vamos lembrar, é uma busca, né? Rompendo com o físico e indo para o espiritual. Parou. Dentro do cristianismo não é mais assim, gente. Infelizmente tem muita gente que ainda vive assim, mas não é mais assim. Sabe por quê? Agora nós rompemos com o velho homem e vamos em direção ao novo homem. Isso é espiritualidade cristã. Lê comigo o texto aí de Colossenses 3:1. Olha só o que ele fala:
Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do céu, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Deixa eu falar uma coisa para vocês, moçada. Quando Jesus ressuscitou, ele ressuscitou só em espírito? Não. Ele ressuscitou só em corpo? Não. Tanto é que depois que ele ressuscita, ele não é só corpo porque ele atravessa a parede. E ele não é só espírito porque ele senta com os discípulos ali na beira do mar da Galileia e come junto com eles. Já viu o espírito comer? Veja que Cristo ressurreto, ele é um corpo de glória. É onde o imanente e o transcendente se encontram. Cristo é o que nós somos como novo homem. Então o que eu quero dizer é que a nossa espiritualidade cristã, nós somos sim imanentes e transcendentes juntos, aonde o Espírito Santo, a plenitude do Espírito, capacita o nosso físico, o nosso imanente. Veja, então, o que é romper com o velho homem? Romper com o velho homem é Colossenses 3,5, que diz o quê? Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão, lascívia, desejo maligno e avareza. Tudo isso é idolatria. Gente, praticamente, nós estamos lendo aqui Gálatas, as obras da carne. Nós estudamos isso agora há pouco, acabamos de ler o livro de Gálatas. Na sequência ele fala o que em Colossenses 3,8? Ele fala, agora põe, despojai-vos igualmente de tudo isto, ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Gente, vocês percebam que o que é eu abandonar as coisas terrenas? São essas coisas, são essas práticas pecaminosas da nossa natureza carnal, da nossa natureza pecaminosa. A espiritualidade cristã, ela não rompe com esse físico, ela rompe com essas coisas terrenas, que fazem parte das obras da carne. Mas não significa que o corpo meu é mau, não, por quê? Porque agora em Cristo nós somos nova criatura, e através do fruto do Espírito Santo, eu consigo atuar na minha vida, como Colossenses 3:12-14 diz, revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Olha o fruto do Espírito, moçada. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outra pessoa. Assim como o Senhor vos perdoou, também perdoa os outros. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Moçada, vocês perceberam que a espiritualidade cristã, ela não rompe com o imanente e busca o transcendente, não. Jesus ressuscitou, o imanente e o transcendente são um. E agora, através de Cristo, nós podemos romper com o velho homem e alcançar o novo homem. De que forma? Através da nossa submissão ao transcendente, ao Espírito Santo. Por isso, gente, é que eu acabei de falar da prática das disciplinas espirituais. É por isso que eu gastei tanto tempo falando que através da prática das disciplinas espirituais, você vai se submeter à ação do Espírito Santo na sua vida para te santificar. E a partir disso, você pode brotar o fruto do Espírito: amor, paz, alegria, fidelidade, bondade, benignidade, longanimidade, mansidão e domínio próprio. Só assim é que nós vamos conseguir exercer de fato uma espiritualidade cristã genuína. Bom, moçada, nós vamos terminando a nossa aula, mas antes disso, nós temos que saber como eu vivo essa espiritualidade cristã. Será que nós estamos vivendo essa espiritualidade cristã em detrimento dessa espiritualidade da moda que a gente falou? Então, olha só, minha primeira pergunta:
Como você tem desenvolvido a sua espiritualidade? Através da corrente do bem? Fazendo o que você acha que é certo e errado? Não fazendo mal a ninguém? Ou então você fazendo de uma forma mais mística, se isolando, ou através até de rituais mágicos, tomando porções mágicas, né? É assim que você tem exercido a sua espiritualidade cristã? Ou é através da prática das disciplinas espirituais? Meditação, oração, estudo da palavra, jejum e todas as outras que a gente conversou. Como é que você tem feito? Como você tem vivido? Você tem orado? Você tem estudado a Bíblia? Você tem buscado as coisas lá do alto? Uma boa pergunta, né? Segunda pergunta: você tem desenvolvido a sua espiritualidade sozinho ou acompanhado? Gente, nessa era da pandemia, eu tenho uma preocupação, sabe? Eu tenho a preocupação com o movimento dos desigrejados. Sabe, mesmo sem pandemia, muito cristão fala, o negócio sou eu com Jesus, eu não preciso da igreja, eu faço aqui os meus estudos, eu acompanho o culto pela internet e tá tudo certo. Será que é isso ser igreja mesmo? Né? Veja, a gente falou das práticas das disciplinas espirituais e algumas delas, elas são exteriores, é onde que a gente conversou sobre você ter simplicidade, né? De você ficar sozinho, mas na presença de Deus, de você ter práticas comunitárias, né? Que a gente conversou sobre a confissão, orientação, celebração. Puxa vida, tenho certeza que no seu nicho, né, familiar ou de amigos, mesmo diante da pandemia, você tem se relacionado com algumas pessoas. Você tem exercido a prática de ser igreja com elas? Gente, a igreja, ela é de uma certa forma aquilo que nos une a Cristo. Porque se a Bíblia diz que Jesus, ele é o cabeça, a igreja é o corpo. Sabe, quando Jesus ele orou lá em João 17, se você quiser dar uma olhadinha lá na oração que ele faz na última ceia, ele coloca que da mesma forma como ele e o Pai são um, ele gostaria que depois que ele fosse, que nós também fôssemos um com eles. Quando a gente é um com eles, é nós juntos. Na igreja, nós experimentamos manifestações do Espírito Santo que somente no momento comunitário nós experimentamos. Nós temos sim manifestações do Espírito Santo no individual, mas existem experiências que é somente no comunitário. Se você já esteve em alguns cultos da nossa igreja, o pastor Cícero fala muito sobre isso, né? E outros pregadores também falam. Então, você tem desenvolvido sua espiritualidade sozinho ou acompanhado? Última pergunta. Você tem exercido a sua espiritualidade como? No ambiente familiar, profissional, ou com seus amigos ou conhecidos que você tem, relacional? Sabe, gente, nós temos um momento na Bíblia, no Evangelho de Mateus, que Jesus ele faz o Sermão do Monte. E ali ele declara qual é a nossa missão como igreja e como cristãos. E para nós exercermos a nossa espiritualidade cristã, é necessário que nós sejamos sal da terra e luz do mundo. Sal significa que quando nós estamos perto das pessoas, as pessoas têm que perceber a nossa presença brotando Cristo na nossa vida. As pessoas têm que reparar que tem algo diferente em você. Que você realmente, você emana Cristo. Nunca aconteceu isso com você, de alguém chegar para você e falar assim, você é cristão? Puxa, se ninguém perguntou isso para você, alguma coisa está de errado. Porque quando alguém se encontra com Jesus, é incrível, a pessoa realmente, ela não tem como não perceber.
E se você realmente tem se tornado um discípulo de Cristo e tem abandonado o velho homem, se tornado um novo homem, não tem como as pessoas ter contato com você e não sentir Cristo em você. É importante que você seja sal, que traga esse sabor quando você está perto das pessoas. E luz? Como assim ser luz? A luz, ela ilumina. E muitas vezes, mesmo a gente estando longe, nós somos capazes de brotar esperança para as pessoas, iluminar momentos de tensão e trevas. Ou mesmo quando nós estivermos perto de algumas pessoas, a gente pode até causar com que elas se afastem da gente. Porque se nós somos luz, o Espírito Santo ilumina e tudo aquilo que é de ruim, que é de pecado, vai ficar às claras e as pessoas vão se envergonhar, elas vão caminhar para longe. Então é muito importante que a sua espiritualidade cristã ela seja exercida desta forma, sendo sal e sendo luz, ok? Eu quero terminar a aula de hoje de novo com o primeiro slide, com essa figura, que a sua espiritualidade agora ela fique às claras para você, que você não seja mais cego, para que você enxergue o que tem na sua frente, para que você não tropece junto com outras pessoas que também não estão enxergando. Vamos orar? Pai, eu te agradeço, Pai, por mais essa aula. Peço que o teu Santo Espírito, Pai, que toque no coração daqueles que estiverem assistindo essa aula, para que uma verdadeira espiritualidade brote em seus corações, de modo que cada pessoa que assistiu essa aula veja que a nossa verdadeira espiritualidade brota da ressurreição de Jesus, onde nós experimentamos sermos novo homem. Abandonamos o velho homem e passamos a ser novo homem, nova criatura. Por isso, Senhor, eu peço que a nossa busca não seja simplesmente por uma questão de sermos pessoas melhores, mais aperfeiçoadas, ou de buscarmos algo místico, ou de talvez buscarmos algo que somente nós experimentamos, algo oculto, mas que seja uma espiritualidade que transforme a nossa realidade, que comece a transformação dentro de nós, para que ela possa também acontecer através de nós, sendo sal da terra e luz do mundo. Que nós possamos sim, Pai, abandonarmos, Pai, uma espiritualidade vazia, que não chega a lugar nenhum, que busca somente a autoproteção, mas que nós possamos desenvolver uma espiritualidade que seja a espiritualidade da cruz, aonde o nosso objetivo é a morte do velho homem e a ressurreição do novo homem através de Cristo. Essa é a minha oração, em nome de Jesus. Amém.